Vamos iniciar essa manhã, todos juntos, com muita alegria, abrindo a Bíblia em Isaías 31. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos em Tua presença. Queremos pedir, Senhor, Teu auxílio, Tua orientação, que seja o nosso professor essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje eu trouxe uma mensagem do pastor Mulhon, que me tocou essa semana, e aí eu senti o desejo de compartilhar com vocês. E muitos de nós passamos por alguns problemas, e às vezes a nossa vida não anda, e às vezes a gente se pergunta: por que eu estou no mesmo lugar? Por que a minha vida está estagnada? Por que eu não estou andando? E eu achei muito interessante o que diz em Isaías, uma história até conhecida, mas diz assim, Isaías 31, verso 1. O verso diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam pelo Santo de Israel, para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ai daqueles. Queridos, esse contexto aqui trata da história da Síria. A Síria, era um exército enorme, muito grande e poderoso, que estava vencendo todos os reinados em qual ela passava. Todo canto que a Síria passava, pelo caminho, estava destruindo ali todo mundo. E aí o povo de Judá, o povo de Deus, estava com medo. Por quê? Porque o exército da Síria tinha um grande exército, era enorme, tinha muitos homens, muitos carros, muitos cavaleiros, e o rei da Síria chegou até zombar do povo de Deus, dizendo assim: olha, se você quiser, eu empresto 2.000 cavalos para vocês. Para você lutar contra mim, eu ainda empresto 2.000 cavalos. Porque o exército sabia que o exército da Síria, o rei da Síria, sabia que o povo de Judá não tinha nem os homens para montar nos cavalos. Então eles zombaram: se você quiser, eu empresto aí 2.000 cavalos. Mas eles não tinham nem os cavaleiros. Então o exército de Judá era um exército fraquinho, e a Síria estava derrotando todo mundo. Só que Deus disse assim, eles pensaram: olha, vamos pegar ajuda do Egito, porque eles têm muitos cavaleiros, têm muitos carros, tem isso, tem aquilo, e eles vão nos pisotear. Mas Deus diz assim, através do profeta: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o que é santo de Israel, para o Santo de Israel, e nem buscam ao Senhor. Queridos, esse texto está dizendo que muitas vezes a gente vê um problema tão grande, enorme, e antes de a gente buscar a resposta daquele que resolve todos os problemas, que é o nosso Deus, a gente quer buscar em coisas terrenas, na horizontal. Quer buscar lá no Egito, assim como o povo queria fazer. Ao invés do povo clamar a Deus, a história do povo de Israel já é clara, dos poderes e dos feitos que Deus fazia através do povo, vencendo grandes batalhas, mas o povo não confiava, e o povo queria recursos de fora, queria buscar ajuda de fora. E buscar ajuda, quando a gente busca ajuda de outro lugar, quando não é de Deus, a gente tende a descer
E aqui o texto diz: ai de vós se descerem ao Egito. Provavelmente desse descer estava exemplificando o território do Egito ser um pouco mais baixo, descer até o Egito e tal. Mas se a gente levar para o nosso lado, muitas vezes esse descer ao Egito é a gente deixar de pedir as coisas do alto e agora pedir as coisas embaixo, porque acha que vai ser mais proveitoso ou mais vantajoso. Agora, se a gente prestar bem atenção, quantas vezes nós se deparamos com um problema e a primeira coisa que fazemos é procurar uma solução horizontal? O que é uma solução horizontal? É aquela solução que está ao alcance dos seus olhos. Você está procurando, mas como eu vou resolver esse problema? Você já pensa colocando o eu em primeiro lugar. Como eu vou resolver esse problema? E aí você busca a solução horizontalmente, começa a olhar para um lado e para o outro. Ah, já sei. E aí você acha uma solução, mas nem sempre é uma solução certa. E um exemplo disso aqui na Bíblia é a história de Adão e Eva. A gente conhece muitas histórias na Bíblia de pessoas que quiseram buscar soluções rápidas, né? Soluções ali na horizontal. Queriam buscar soluções ao seu próprio ver. E Adão e Eva, começou por eles, né? Adão e Eva pecaram. Vocês conhecem a história. E eles começaram a sentir vergonha. Eles começaram a sentir nus e tiveram vergonha. Adão e Eva, quando tiveram vergonha, eles tomaram uma atitude. Eles tomaram uma atitude de se vestir de quê? De folha de figueira. A vergonha de Adão e Eva não era uma vergonha física, era uma vergonha interna. Eles já estavam nus, porque eles teriam vergonha de um do outro? Mas eles estavam envergonhados, a alma estava envergonhada, o seu interior estava envergonhado, mas eles pegaram uma solução passageira. Será que um vestido de folha de figueira duraria um ano? Ou quantos meses duraria um vestido de folha de figueira? Ou quantas semanas? Ou quantos dias? Ou talvez até horas? A solução que Adão e Eva buscou para resolver o problema é uma solução que não duraria nada. Logo as folhas iam apodrecer, o vestido ia torar, ia acabar, e teria que fazer outro, e outro, e outro. Era uma solução momentânea. Mas eles poderiam ter se recorrido a Deus, mas não fez. E muitas vezes passamos por essa mesma situação. Passamos por um problema e antes de recorrer a Deus, recorremos a soluções horizontais que tendem a solucionar o problema a curto prazo e às vezes a curtíssimo prazo. Pastor Bulhão conta a história do seu filho. Sim, outra história também de alguém que queria remediar rápido era Jonas, né? Que queria fugir de Deus e ele teria que ser mandado para algum lugar, mas ele não queria ir para Nínive. Então ele buscou, não, como eu tenho que ir pregar, eu sou um pregador, sou um profeta, eu vou resolver aqui do meu jeito, eu vou para Tarsis, eu vou para outro lugar. Ele não quis a solução de Deus, ele queria a dele, e ele foi, e essa solução também foi de curto prazo, porque logo ele estava ali no meio de uma tempestade. Então, soluções curtas aos nossos olhos, as soluções que a gente busca com a nossa força, com o nosso intelecto, aos nossos olhos horizontal aqui, nem sempre é a melhor solução. Mas quando antes de tomar qualquer decisão, a gente falar com Deus, entrar em contato com Ele, consultar Ele, aí sim vai vir uma solução que será mais definitiva. Essa é a solução correta, aquela que você escutou a voz de Deus sussurrando ali no seu ouvido. Pastor Bulhão conta a história do seu filho, que hoje já tem 50 e tantos anos. E quando o filho dele tinha 2 anos, ele presenciou uma cena e ele contou em um dos seus sermões. O filho estava brincando na sala e ele estava lendo e pastorando o filho, né? Aquela leitura e dava uma olhadinha no filho, leitura e olhava o filho. E em um momento, o filho brincando ali quebrou o vaso.
que estava ali na sala. O vaso caiu e quebrou. E ele fingiu não ter olhado. Claro que dá para escutar, né? Quando o vaso cai, quebra e tal, todo mundo escuta e vai: menino, você quebrou e tal. Mas ele agiu diferente, ele continuou lendo e ficou só de rabinho de olho, olhando qual a reação do filho. E uma criança de 2 anos, a primeira reação foi olhar para o pai, ver que ele não tinha visto e tentar juntar os pedaços do vaso quebrado. E o que ele conseguiu? Cortou o dedinho. Piorou a situação. Aí sim ele correu para o pai. E aí foi para o pai, aí o pastor Bolhão, mesmo ele sendo pequeno, o pastor Bolhão conta que conversou com ele e disse: olha, meu filho, você não era para tentar juntar os pedaços. Se assim que você quebrou, você tivesse buscado o papai teria juntado para você e você não tinha cortado o dedinho. Quando você crescer, você também vai ter muitos problemas que você vai tentar resolver, mas você não tem que resolver, você fala com Deus. Assim como você tem eu agora, quando você tiver outros problemas no futuro, você tem Deus para você recorrer e resolver os seus problemas. Uma criança de 2 anos provavelmente não tem entendido, mas com a história, ao longo da vida, com certeza esse rapaz entendeu hoje e entende essa lição. A lição que essa história traz para a gente é que a maioria das vezes o nosso instinto é tentar resolver o problema primeiro para buscar a solução em Deus depois. Por que somos assim? Por que não pedimos a Deus primeiro a solução para já resolver o problema definitivo? Porque muitas vezes precisamos cortar os nossos dedos, as mãos, tentando resolver um problema que não conseguimos. Porque assim como uma criança não tinha ciência de que ela era capaz ou não de consertar aquele vaso, muitas vezes a gente também não tem ciência de consertar ou não problemas que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acha que é capaz, porque o nosso eu está sempre bem elevado. Mas precisamos buscar primeiro na fonte da solução. Esse é o segredo, buscar na fonte da solução. Tem uma história também do pastor Bolhão, que ele fez um grande evento, ele participou de um grande evento no Rio de Janeiro, no estádio de futebol até, e esse evento passou num raio. Olha, se você não está indo bem na vida, se você precisa de uma resposta, vai ter um evento tal, lá no ginásio tal, e deu o endereço, né? E um empresário escutou esse anúncio e foi. E quando chegou lá, era a pregação do pastor Bolhão, era o pastor Bolhão que estava lá pregando. E o pastor Bolhão pregando e tal. Quando terminou a pregação, terminou o evento, o pastor Bolhão já estava se retirando. E aí o homem correu atrás do pastor. Aí disse: pastor, queria falar com o senhor. Pastor, eu não sou evangélico, não acreditava em Deus, era ateu, e com essa pregação de hoje eu me entreguei ao Senhor. Eu era um empresário, um dos maiores empresários aqui do Rio de Janeiro. A maior loja de pneu de carro era minha. Eu tinha várias filiais, muito bem sucedido, mas eu perdi tudo. Hoje eu não tenho nada. Me casei 3 vezes, destruí todos os 3 casamentos, tenho filhos, os filhos não querem saber de mim, porque eu sou um péssimo pai, sempre olhei muito para o dinheiro, e minha família não me quer por perto. Todas as minhas ex-mulheres são intrigadas de mim, porque eu sempre valorizei mais o dinheiro, e hoje eu estou morando de favor, não tenho mais nada. Não tenho mais nada. E hoje, com a sua pregação, me decidi entregar a esse Jesus que tanto o Senhor fala. E eu quero saber o que é que vai mudar na minha vida eu aceitando esse Jesus. Ele perguntou ao pastor, né? O pastor Bolhão olhou para ele e disse: quantos anos o senhor tem? 60 anos. Hoje é o meu aniversário. Hoje é o seu aniversário, 60 anos. 60 anos.
Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas uma coisa eu sei, que em 5 anos Deus vai fazer na sua vida o que você não fez a vida toda, a sua vida inteira, os 60 anos que você viveu. Em 5 anos Deus vai mudar a sua vida, coisa que em 5 anos você não, em 60 anos você não fez. E ele foi embora com essa palavra, com essa mensagem. Coincidentemente, 5 anos depois, exatamente 5 anos depois, pastor Bulhão foi para um evento nos Estados Unidos. Olha só a coincidência. Foi para um evento nos Estados Unidos, e ao sair do evento, ele ali estava num hotel próximo, numa praça de caminhada, e ele foi caminhar com a esposa, e aí um cara alto correu atrás dele e disse: pastor, o senhor lembra de mim? E aí o pastor Bulhão disse: não lembro não, mas eu creio que a gente já se encontrou por aí. Pastor, eu sou aquele empresário que há 5 anos atrás encontrei o senhor lá no estádiozinho, lá no Rio de Janeiro. O senhor está lembrado de mim? Ah, agora eu estou lembrado. Como é que você está aqui nos Estados Unidos? O que você veio fazer aqui nos Estados Unidos? Pois é, pastor, depois daquele dia eu não sabia o que fazer, e eu tive uma ideia de vir para os Estados Unidos. Minha família não me queria, ninguém me queria no Brasil, eu tive essa ideia, eu consegui juntar $400 e vim para cá. $400, pastor, não dá para nada nos Estados Unidos. Eu vim com a cara e a coragem, cheguei a comer lixo aqui, mas hoje eu tenho uma empresa de limpeza com mais de 100 funcionários, volto com frequência para o Brasil, fiz as pazes com minhas 3 ex-mulheres, peço perdão a ela todo santo dia, e os meus filhos agora me veem de novo, querem minha presença, e hoje eu sou um homem transformado. E aí o pastor curioso: mas como foi que você conseguiu isso? E ele contou a história da sua brilhante ideia de abrir uma empresa de limpeza. Ele estava no lixo do McDonald's e foi comer um resto de hambúrguer lá do McDonald's, e um dos gerentes lá chamou ele: vem cá, você vai comer comida de gente. Colocou ele numa mesa, isso já depois do expediente, 1 hora da madrugada, 2 horas, colocou ele na mesa e deu aquela baita da refeição, e ele comeu à vontade. Você pode comer. Quando terminou de comer, ele agradeceu: muito obrigado, muito obrigado. Disse: não, obrigado não, você vai trabalhar, você comeu, tem que pagar. Pega aqui a vassoura, o rodo, vamos limpar isso aqui. Aí ele limpou todinho e tal. Quando terminou de limpar, aí o gerente disse: olha, todo trabalhador ganha uma recompensa. Passou $30 para ele. Com essa atitude desse gerente, ele teve a ideia de trabalhar limpando estabelecimentos, e limpava escritórios, limpava salões de festa, locais de evento. Começou a limpar, e aí foi crescendo, teve que montar uma empresa, e aí foi contratando, e ele chegou em 100 funcionários, limpando todo tipo de estabelecimento, casas, comércio. Uma empresa de limpeza cresceu com mais de 100 funcionários, limpando ali nos Estados Unidos, e tudo isso ele conquistou em 5 anos com Deus. Com Deus, coisa que 60 anos ele só tinha destruído a sua vida. 60 anos trabalhando, pensando no futuro, só pensando no dinheiro, e destruindo a sua vida. Muitas vezes, quase sempre, as pessoas tendem tanto a pensar em algo no futuro: eu preciso ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, meu dinheiro é pouco, meu salário é pouco, que a gente esquece do que é mais importante, que é a nossa família, estar com Deus, colocar Deus em primeiro lugar. A gente esquece da base, e quando vem um problema, a gente não consulta Deus, a gente tende a resolver pelo nosso olhar, pelo que a gente está vendo. O dinheiro não dá para esse mês, o que é que eu vou fazer? E aí você começa a pensar no que vai vender, a vender um móvel, a vender um objeto. Pense em alguma solução aos seus olhos.
Muitas vezes esquecemos da nossa confiança em Deus, deixamos de lado para confiar no que você pode fazer para mudar aquela situação. Deus não pede que ninguém fique de braços cruzados, mas Ele também não pede que você deixe Ele de braços cruzados. Deus quer estirar as mãos para você, Ele quer abrir os braços para você, Ele precisa da sua permissão para atuar na sua vida. Seja qual for o problema, Deus precisa que você abra o seu coração e diga: Senhor, resolva o meu problema. Amém. Deus não quer que ninguém permaneça com problema. Não é o plano de Deus você estar com problema esse tempo inteiro. Senhor, eu tenho um problema faz 10 anos que eu estou com esse problema. Que problema é esse que você não sai? Só está faltando você entregar nas mãos de Deus. Se você entregar nas mãos de Deus e fazer o que Ele pede, você vai sair desse problema. Não importa qual seja. Queridos, a mensagem de hoje é curtinha, porque eu queria deixar um toque bem forte aqui, bem objetivo. Vamos abrir em Salmos 18. Salmos 18, verso 2. É um salmo conhecido, mas eu queria que vocês saíssem com esse salmo aí na cabeça de vocês. Não esqueçam desse salmo. Salmo 18, verso 2. Amém? Amém. Salmo 18, verso 2 diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a minha salvação, o meu baluarte. Amém. Amém? Amém. Queridos, se a sua vida não está indo para frente, se a sua vida tem muitos problemas e está estagnada em algum ponto, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, se tem algum ponto na sua vida que está parado, não está desenvolvendo, não está crescendo, não está melhorando, Deus precisa ser o seu rochedo. Deus precisa ser o seu refúgio, o seu baluarte, a sua torre alta. Baluarte é uma torre alta. Deus precisa ser o seu farol, aquele que vai iluminar todo o seu caminho. Deus precisa ser isso. Deus precisa ser o caminho com quem você confia em colocar os pés. Deus precisa ser a sua companhia, em quem você confia segurar a mão. Que não importa o que aconteça, se você estiver segurado na mão de Deus, a estrada pode cair, mas você permanece em pé. Esse é o Salmo. E se alguém tiver, mandava, Angelina está com essa versão aí, poderia ler essa versão para a gente, essa versão aí desse Salmo? É diferente, né? No lugar de baluarte, diz torre alta, se eu não me engano. Fortaleza. Refúgio. Baluarte, no lugar de baluarte. Meu alto refúgio, olha aí, baluarte, na versão aqui do Caleb é alto refúgio. Alto refúgio. Cidadela é a fortaleza. Cidadela, geralmente fortaleza e cidadela são grandes centros de treinamento militar que tem nas cidades. Toda cidade, eles constroem uma fortaleza dentro. O que é essa fortaleza? Geralmente as fortalezas são equipadas com canhões, com estruturas de arites. Alguém sabe o que é uma arite? Arite é aqueles troncos enormes que eles usavam para abrir portões nas cidades grandes. Então, na fortaleza é onde ele guarda os instrumentos grandes de guerra. A fortaleza é o lugar mais protegido de uma cidade, levando em consideração que só o muro da cidade já era uma proteção enorme, e dentro do muro ainda tem a fortaleza. Então, essa enorme proteção, que as pessoas, quando a cidade estava atacando, todo mundo ia para a fortaleza, que era o local mais seguro da cidade. Deus é a nossa fortaleza. Amém. Quando a gente está sendo atacado pelas ciladas do inimigo, precisamos correr para Ele.
Agora, se você já está com Deus, se você já tem Deus na sua vida, você não precisa ficar correndo o tempo todo para Ele, porque você já está com Ele. Amém. É esse o desejo dele. Não é para você chamar Ele só quando você estiver com problema, mas que a gente venha estar com Deus a todo momento. Senhor, seja a minha esperança. Senhor, seja o meu rochedo, meu libertador. Seja a minha fortaleza. Faça com que eu me livre desse problema. Me ajude, me socorra. Me dê alívio, me dê refúgio. Quantos problemas a gente vai ter que resolver sozinhos para poder buscar a presença de Deus? Será que hoje, nessa manhã, alguém aqui de vocês está tentando resolver algum problema e ainda não buscou a ajuda de Deus? Ainda não buscou a solução em Deus? Será que você está tentando resolver um problema sozinho para satisfazer a sua vontade, porque acha que se pedir a Deus uma solução, Ele vai mudar o seu rumo? Porque existem pessoas assim. Existem pessoas assim: não, eu não vou falar com Deus, porque se eu pedir a Ele, Ele vai me dar essa solução que eu não quero. Eu prefiro vir para cá, que nem Jonas, né? Jonas, ele não queria a solução de Deus. Ele poderia ter pedido a Deus assim: Senhor, se o Senhor quer que eu vá para Nínive, então me dê força, me dê sabedoria, para que eu pregue em Nínive e dê resultado. Ele poderia ter pedido paz, tranquilidade, sabedoria, mas ele não queria ir para Nínive. Ele queria pregar no lugar mais fácil. E muitas vezes Deus diz: eu quero você aqui, porque aqui é o melhor lugar para você estar, aqui é o melhor lugar para você desenvolver espiritualmente, aqui é o melhor lugar para você pregar o Evangelho, aqui é o melhor lugar para você trabalhar com saúde, aqui é o melhor lugar para você ficar perto da sua família, para você fazer isso, para você fazer... Deus tem um plano para você. Amém. E aí, muitas vezes a gente quer fugir dos planos de Deus, porque se eu orar a Deus, pedir uma solução para esse problema, Ele vai me mandar para tal lugar, então eu não vou nem orar. Tem pessoas que agem assim. A partir de hoje, não haja mais assim com Deus. Sabe por quê? Porque se você tentar resolver os seus problemas sozinho, você vai cortar suas mãos. Quando o menino juntou o jarro ali, que cortou o seu dedinho. Às vezes não é tão rápido, mas com o tempo a gente vai vendo que vai se degradando, vai ficando mais difícil, porque a gente está tentando resolver com as nossas forças e vai se machucando, vai ficando mais difícil, vai doendo mais. Mas quando você resolve confiar em Deus e acreditar que Ele é a sua fortaleza, aí sim, os problemas são resolvidos diferente. Amém. Queridos, Deus não promete que todos nós vamos ficar sem problema, mas Ele promete que você vai vencer os problemas. É diferente. Ele garante que você vai vencer os problemas. Eu tenho um problema de coluna, que eu peço a Deus para que Ele me tire essa dor da coluna. Até o momento eu ainda estou com dor de coluna. Deus não me deu uma garantia que se eu buscasse a Ele todos os dias pedindo que passasse a minha dor, Ele não me garantiu que iria passar a dor, mas Ele me garantiu que eu ia passar, que eu ia vencer a dor, e eu estou vencendo. Eu estou vencendo, mesmo com dor na coluna eu venho para o culto, quando dá para andar, né? Mesmo com dor na coluna eu faço o que dá para fazer, eu não vou me render à dor, à doença. É isso, é vencer o problema. Uma coisa que aconteceu comigo que estou compartilhando com vocês. Tem pessoas que é um dos motivos na minha mente que faz eu não ir atrás de um benefício, porque eu acho que se eu for buscar atrás de um benefício, aí que eu vou me render à dor, porque aí que eu vou ficar parado sem trabalhar. É o meu pensamento, né? Então eu estou tentando outros meios para mim não me render à dor, porque Deus me garantiu que eu ia vencer esse problema. Ele não me garantiu que eu ia ficar sem dor, mas Ele me garante que isso não vai ser um problema na minha vida. Quando a gente busca a Deus, seja qual for o problema que você tem, Deus vai dar força para suportar. Porque a gente só tem problema que somos capazes de vencer. Amém. Ninguém é atingido por problemas que não dá para suportar, porque Deus não permite.
Então, erga a cabeça e vamos vencer os problemas. Se sua vida está estagnada em alguma área da sua vida, dedique essa área a Deus. É o seu relacionamento? É a sua vida profissional? É a sua vida escolar que está com problema na sua faculdade, na escola? Então entregue essa área a Deus. Essa área específica, dedique a Deus. Se for com um problema no lar, eu já até passei uma receitinha de bolo aqui para vocês, sobre o problema no lar. Quem não estava no dia, eu vou repetir. A melhor solução de resolver problemas no lar começa com a oração em todos os ambientes da casa, principalmente quem tem criança pequena. É uma coisa que eu e Débora estamos fazendo constantemente. Quando eu faço, ela faz. Orar em todos os cômodos da casa. Sabe por quê? Porque, eu não sei vocês, mas a maioria das crianças vê coisas quando é criança. Eu já vi, Débora já conta que já viu. Geralmente Satanás usa as crianças para acreditar em coisas que não existem. E os ambientes do nosso lar têm que estar purificados. Onde o cômodo que você ora, Satanás não entra. Amém. Senhor, blinda esse quarto aqui, para que nada de Satanás esteja aqui nesse quarto. E aí você começa a tirar as coisas que você acha que não é de Deus. Tudo que não for de Deus, você já sabe que é de Satanás, vai ser um preguinho de Satanás. Se tem uma coisa que te afasta de Deus ali naquele ambiente, tire. Se você tem uma televisão para assistir Novo Tempo na sala, mas ninguém assiste a Novo Tempo, só assiste outra coisa, tire. Ora, você tem assistir Novo Tempo, mas não assiste, fica assistindo outras coisas que não tem nada a ver, às vezes até na sexta-feira à noite vai assistir outra coisa, então tire. Ore nos ambientes da sua casa, ore no seu lar, busque a Deus, porque Deus promete que você vai vencer esses problemas. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece, amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar mais uma vez. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui em Tua presença. Somos gratos, Senhor, por esse momento de estarmos juntos. Queremos, Senhor, pedir uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Sim, Deus. Sabemos, Senhor, que problemas todos temos, Verdade. mas sabemos que o Senhor é a fonte da força. Verdade. Sabemos que o Senhor é a fortaleza que nos protege, que nos guarda, que resolve todos os problemas. Sim, Deus. Esteja sempre conosco, Senhor. Nos dá coragem e sabedoria para sempre estar te buscando, Sim, para que Deus. nunca esqueçamos das tuas verdades, dos teus caminhos e de quem somos, Sim, Deus. porque somos teus filhos e Amém. precisamos estar coladinho no nosso Pai. Nos ajuda a ter essa força, nos dá sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos.